Abra sua Bíblia então no livro de João, no capítulo 4, verso 35. Nós vamos ler o versículo 35, 36, 37 e 38. Amém, igreja? Amém. Quem está acordado, diga amém. Amém. Quem está com pressa de ir embora, diga amém. Misericórdia. Eita glória. Eita maravilha. Até meia-noite é sábado ainda, igreja. Tem muito tempo aqui. Diz assim a palavra de Deus: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que se semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, como outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Amém, igreja? Amém. Feche a sua Bíblia e coloca aí no seu banco. Vamos orar a Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, Senhor, nesta noite te agradecer, dado aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas, e agradecer por tudo quanto o Senhor continuará fazendo. Foi lida aqui a sua palavra nessa convenção. Convenção, Senhor, nós não podemos deixar de falar de missões. Falar de missões, nós não podemos deixar de falar de alguns profetas que tem na tua palavra. História de profetas, Senhor, que sofreram, pagaram um preço, mas que levantaram a bandeira de vitória. E nessa noite aqui, Senhor, peço a Ti que o Senhor venha levantar pessoas aqui, capacitadas, cheias da tua graça, cheias do teu poder, cheias da tua unção, Senhor, para que vão para os campos arrebanhar almas, para que sejam salvas para a acordo com a tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo. No nome bendito de Jesus, ser conosco e que nós possamos ser abençoados pela tua palavra. No nome bendito de Jesus. Amém. E graças a Deus. Espera aí, não senta não, senta não. Espera aí. Você só pode sentar se for dando glória a Deus e aplaudindo a Jesus. Vai. Não, isso aí não é palma para Jesus, não. Eu falei para você dar glória a Deus e aplaudir Jesus. Vai, é para Jesus. Aleluia. Vamos lá. Nós vemos aqui um texto na palavra de Deus que fala a respeito de ceifar. E quando eu olho para esse texto, me chama a atenção, porque eu começo a imaginar uma lavoura muito grande. Mas antes de ter uma lavoura muito grande, antes de ter algo para ser ceifado, existe apenas uma terra árida, uma terra difícil, uma terra onde as pessoas vão ter que trabalhar duro para essa ceifa. Eu quero dizer para você nessa noite que o fruto que você tem para ceifar, o fruto que você tem para colher em cima daquilo que você vai ceifar, muitas das vezes pode ser muito mais difícil do que plantar. Mas assim diz o Senhor: já te preparou para a ceifa, já te preparou para colher o fruto. Simplesmente você tem que se dispor agora para ir no meio da lavoura para colher. E então esse texto me chama a atenção. Quando as pessoas no passado iam preparar a terra para a colheita, para a plantação, as pessoas às vezes levantam muito cedo pela manhã para poder ir em direção à terra. Uns preparam os seus alforjes com alimento, com água, porque sabem que lá no meio da terra, lá no meio do pasto onde vão plantar, lá é muito difícil eles terem a água para eles tomarem, lá é muito difícil eles encontrarem algo para comer. Então eles já saem de casa, preparam o alimento, colocam no alforje, preparam a sua águazinha, colocam a ferramenta nas costas e parte para o meio da terra. E interessante que uma coisa eles não esquecem da semente. A semente vai sempre junto no alforje. Alguns que vão plantar uma plantação muito grande, eles preparam o seu burro, o seu jumento, e preparam ali as cargas com a semente e partem logo pela manhã cedo em preparação para a terra. Então eu classifico um trabalhador desse
compra uma semente já preparada. Eu classifico, eu comparo com o nosso Jesus, que certa vez se preparou, depois de alcançar uma certa idade, se preparou para o ministério que ele teve. Não foi fácil para o nosso Jesus atravessar terras longínquas, atravessar regiões onde até mesmo as pessoas o ignoravam, atravessar regiões onde as pessoas até mesmo queriam ridicularizá-lo. Mas existem alguns adjetivos, existem algumas coisas que tem que ter um homem quando vai para uma batalha, quando ele vai para uma missão. Uma delas já foi dita aqui ontem pelo nosso apóstolo Robinson, a respeito de fé. Fé é algo que vem de Deus. Fé é o firme fundamento daquilo que você espera, mas daquilo que você não vê. Muitas das vezes o homem sai da sua casa, vai para o meio da terra e ele junta algumas sementes e ele joga na terra, mas ele não sabe se realmente vai frutificar ou não vai. Mas pela fé ele arranca a semente, ele ara a terra, ele batalha o dia todo debaixo de um sol escaldante, porque ele consegue enxergar pelos olhos espirituais o fruto abundante para ele colher lá na frente. Deus não prepara ninguém que não tenha fé, meu irmão. É necessário ter a fé, como eu já disse, o firme fundamento para que aconteça as coisas. Quem tem fé aqui nessa noite, levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Se você não tivesse fé, você não estaria aqui. Ah, pastor, mas para me sair, para me fazer alguma coisa, é necessidade de uma fé muito maior. Não, a palavra de Deus nos diz que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos mover montanhas. Pastor, então quer dizer que é uma fé pequenininha? Isso já é o suficiente? Não, eu quero dizer para você que é uma fé grande. Pastor, então o senhor está contra a Bíblia, porque a Bíblia diz que o tamanho de um grão de mostarda. Eu fui pesquisar na Bíblia e descobri uma coisa, sabe o que é? O grão de mostarda é um grão muito duro, muito rígido, é difícil de derrotá-lo, é difícil de quebrá-lo. Deus quer levantar você nessa noite com uma fé desse tipo, uma fé inabalável, uma fé que não é destruída, uma fé que não é quebrada, porque grande é a seara e poucos são sem feitos. Não é o tamanho da fé, mas uma fé que não é destruída pelos impactos. O homem sai para a lavoura e vai plantar. O sol escaldante, 40, 50 graus. Ele coloca um chapeuzinho e não desiste. Ele coloca um chapeuzinho na cabeça e não desiste. Pega a ferramenta e batalha a terra. E muitas das vezes volta para casa no fim do dia com as mãos calejadas, as mãos feridas da batalha. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus não vai levantar, irmão, quem não tem coragem para você enfrentar uma batalha missionária, para você enfrentar o que está lá fora. Você primeiro tem que olhar de frente. Foi por isso que eu pedi para o pastor para eu descer aqui, sabe, para que não ia olhar nos teus olhos. Nós não podemos ser mais crentes, irmão, de cabeça baixa, que caminha pelas ruas com a Bíblia debaixo do braço, abatido, cabisbaixo. Não, a palavra de Deus, irmão, me diz e te garante que você não é qualquer um. Você é filho de El Shaddai, você é embaixador de Jesus de Nazaré e é a morada do Santo Espírito. Você não é comum, você não é qualquer um. Glória a Deus. Nós precisamos rever nós precisamos rever, voltar no tempo. As Assembleias de Deus no Brasil, irmão, não nasceu de qualquer maneira. Não. As Assembleias de Deus no Brasil nasceu debaixo de muito suor, debaixo de muito sacrifício, debaixo de muito sangue. Hoje tem gente aí esperando algumas coisas acontecerem para evangelizar, pastor Isaías. Estão esperando ter uma oportunidade na TV para lançar um programa evangelístico na TV para poder evangelizar. Estão esperando a oportunidade da igreja angariar fundos para poder entrar na internet ou até mesmo a TV a cabo para poder evangelizar. Estão esperando oportunidades juntamente com pastores, presidentes, etc e tal, para comprar uma rádio, porque assim fica mais fácil evangelizar. A nossa Assembleia de Deus nasceu assim. A nossa Assembleia de Deus evangelizava